Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia, tristemente, criminosamente amplificada pela ação negacionista e irresponsável do governo federal. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da telinha, conversa conosco hoje, José Dirceu, um dos grandes figuras da oposição democrática brasileira. Claro que você já o conhece, a Eleonora vai falar um pouco mais dele daqui a pouquinho, e vamos começar a entrevista. Antes, eu queria convidar o Dirceu, a Eleonora e todos vocês que já chegam aqui para essa nossa conversa, para que nós nos somemos aqui numa manifestação de solidariedade, mandemos um abraço fraterno a todos os parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número que assusta o mundo e que todos nós sabemos poderia ser muito menor se o governo federal tivesse minimamente adotado as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Isso não aconteceu. E o resultado é o luto que entristece o Brasil, que nos indigna a todos, que provoca angústia e revolta. O resultado são números como os divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que ontem à noite mostrou que a situação da Covid no país é essa. 423.229 vidas perdidas nessa pandemia, vítimas do Estado brasileiro, vítimas do governo brasileiro. 15.209.990 casos. Essa é a situação da pandemia no país. Esse é um dos elementos do que a gente chama da conjuntura, da crise, que será o tema, então, aqui da nossa conversa hoje. Eleonora. José Dirceu, muito obrigada por você estar conosco hoje no Tutameia, é um prazer recebê-lo aqui, ainda que virtualmente. José Dirceu, líder estudantil, advogado, deputado estadual, deputado federal, ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula, é um dos políticos que mais interpreta e entende o Brasil. Antes de fazer algumas perguntas específicas da conjuntura, eu queria te perguntar sobre a sua visão geral, em que pé estamos hoje no Brasil? Uma boa tarde, muito obrigado pelo convite, Eleonora, Rodolfo, a todas as famílias de brasileiros e brasileiras que nos deixaram, mais do que as famílias, né? São milhões e milhões de brasileiros, porque cada uma que foi vitimada pela Covid, agravada pela política genocida de Bolsonaro, trabalhava, tinha um bairro, uma comunidade, um time de futebol, amigos, amigas, né? Uma história, toda uma história. É uma devastação, é uma tragédia humanitária que nós estamos vivendo. Então, essa é a primeira característica, infelizmente, tragicamente, da conjuntura, do momento histórico que nós vivemos. Uma tragédia humanitária que podia ter sido evitada. O Brasil é um país que tem uma tradição consolidada com vacinação geral da população, é uma potência científica e tecnológica, o que foi reconhecido, inclusive, pela Lancet, quando o porta-voz condenou, já há meses atrás, no ano passado, o governo Bolsonaro. E temos o SUS, foi uma grande conquista, uma das que querem destruir, ao falar em enterrar a era Vargas, a era Lula, que é o SUS, que está na Constituição de 88 como uma grande conquista histórica das classes populares, das classes trabalhadoras. O SUS, a educação pública gratuita, o seguro-desemprego, o FAT, a Previdência, o salário mínimo, o 13º, todas as grandes conquistas que distribuíram a riqueza produzida para além do salário à classe trabalhadora. O país, infelizmente, foi conduzido para essa tragédia. O período histórico, o ciclo político que nós estamos vivendo, felizmente parece começar a concluir, né? Que foi
a ruptura do Pacto Constitucional, Político e Social de 88, pelo golpe que levou à destituição parlamentar jurídica da presidente Dilma, a Lava Jato e o processo sumário de exceção política que levou à prisão do Lula, e a retomada tardia na América do Sul desse fantasma, né, que é essas reformas que o Guedes prega, que o resultado está aí na Colômbia, no Chile, no Equador, no Peru, no Paraguai, na Bolívia, o levante populares. Há uma insurreição popular na Colômbia, já é a terceira leva de insurreição popular, pelo desemprego, pela fome, pela falta de atendimento na saúde pública. É inacreditável, porque entre as reivindicações na Colômbia está bibliotecas. Bibliotecas, né? O povo quer quadras de esporte. A juventude que está sendo morta, assassinada aqui no Brasil, a pretexto de combater o narcotráfico, nós não aprendemos nada. Os Estados Unidos está há mais de 50 anos, né, desde a década de 70, em guerra contra as drogas. Não deu em nada. E nós aqui no Brasil queremos repetir isso, né? Transformar a questão dos usuários, porque é imensa. Eu estive em 4 penitenciárias, fiquei 4 anos e meio preso dos últimos 7 anos. Conheço a imensa maioria dos jovens presos eram usuários que, por dívidas, prestaram um ou outro serviço. E grande parte deles com profissão, endereço, família, casa própria, e 14, 17, 20 anos de prisão. Para serem recrutados, aí sim, pelo crime organizado. Então, nós vivemos uma situação que parece inacreditável. Quando a gente vê o Biden, vê o Draghi na Itália, e o próprio Macron, com o seu ministro da Fazenda, Alemanha, tomando medidas. Agora, a União Europeia está falando em 10 trilhões para reativar a economia nos próximos anos. Nós aqui estamos falando em teto de gasto, em regra de ouro. Vejam bem, e engessamos a Constituição, porque ao aprovar a chamada PEC emergencial, e já com o teto de gasto, regra de ouro, e com a dependência do Banco Central, nós constitucionalizamos uma aberração, que é tirar do parlamento e do presidente a soberania sobre a política econômica. Se o diretor do Banco Central, metade, e o presidente do Banco Central ficarão na metade do próximo mandato do próximo presidente, que não será o Jair Bolsonaro, tudo indica, que não vencerá no segundo turno, significa que esse presidente não tem nenhuma autonomia para governar o Brasil. Porque se você entregou para o presidente do Banco Central e para a sua diretoria, que é uma porta giratória do sistema bancário financeiro, se você entregou para eles a política cambial, que era do Conselho Monetário, a monetária, você entregou a de crédito também. Você entregou, portanto, a política econômica do país. Então, a situação do Brasil é trágica, porque além de um presidente obscurantista, fundamentalista religioso, cada dia mais envolvido, né? Agora tem esse bolsolão, mas crime de responsabilidade, TCU, TCE, Supremo e próprio Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem processos, investigações, denúncias, é rachadinha, é laranjal, é o assassinato da Marielle e do Anderson, é o Queiroz, é o Rony Lessa. Vocês se lembram dos fuzis do Rony Lessa? Eram mais de 117 fuzis. Aquilo foi uma operação sem um tiro. Aquilo foi uma operação de inteligência, de infiltração. O que nós assistimos em Jacarezinho, né, é a expressão do que o Bolsonaro pretende, criar no país. Lembra que o Mourão falou em narco-guerrilheiro. Existe sim no Brasil territórios liberados pelas milícias, que foram afagadas, estimuladas por políticos, por governantes. É só olhar as declarações de vários prefeitos do Rio e pela família Bolsonaro. Então o país está à borda sempre, na fronteira sempre de uma provocação, de uma tentativa de golpe do Bolsonaro, e fica mobilizando suas milícias, os seus ativistas,
liberando o armamento no país, ilegalmente, espero que o Supremo coíba e que o Congresso derrube esses decretos dele, e, ao mesmo tempo, procurando cooptar as Forças Armadas, o Exército, basicamente, de baixo para cima, para sua aventura autoritária e golpista. E proto-fascista, porque esse discurso de uma só nação, que permeia a média das Forças Armadas, não tem branco e preto no Brasil, não tem pobre e rico, não tem homossexual, é um só povo, uma só nação, nós conhecemos, sabemos de onde veio isso, né? Veio do nazifascismo, que, aliás, teve muita base popular no Brasil, política, teve um partido, e teve um Estado-Maior do Exército dividido entre apoiar o nazifascismo no Estado Novo, que foi uma ditadura fascista, porque copiou a Constituição fascista, que o povo chamava de polaca, do general Piłsudski na Polônia, que lutou ao lado das tropas nazistas. Nós tivemos, de 37 a 45, um governo corporativista, proto-fascista, que o comando do Exército governou com Getúlio e destituiu Getúlio em outubro de 45. Voltou depois ele nos braços do povo em 50, mas é outra história. Com isso, eu caracterizo, é uma encruzilhada histórica do Brasil, porque se eles conseguem desmontar o Estado Nacional, bancos públicos, estatais, né, impor no Brasil aquilo que está sendo superado no mundo, e desmontar os direitos sociais que nós conquistamos, que é o objetivo claro e explícito do Paulo Guedes. Agora ele voltou com o Volch da saúde. Eu me lembro em 1966, quando o Jarbas Passarinho pregava a privatização do ensino superior, que acabou acontecendo, porque hoje 75% dos estudantes pagam a escola, apesar de estar atenuado isso pelo ProUni e pelo FIES, que eles estão também descaracterizando, como fizeram com Minha Casa Minha Vida. Tudo isso vai desaparecer. E eu nunca me esqueço que, além de a gente afirmar e cumprir que ele não entraria na PUC, não entraria, nós não íamos permitir, eu disse a ele, mas, ministro, o senhor tem uma solução para resolver o problema da classe média alta que estuda na universidade. A tabela de imposto de renda. Cobre imposto de renda, que até hoje não se resolveu no Brasil. 66, nós estamos em 2021, não se cobra imposto de ricos nesse país. Nem de grandes fortunas, nem de herança, nem de doação, que mereça o nome. Nem de lucro de dividendo, nem ganho sobre capital próprio. Muito menos imposto de renda, porque imposto de renda, para quem ganha de 2 a 6 mil reais, a Argentina acabou de abolir isso. Só acima de 8 mil reais. E cobrar a mesma alíquota para quem ganha acima de 6 mil é uma piada. Nem o padrão da OCDE nós temos de impostos no Brasil. A pobreza, a desigualdade é a principal causa do não crescimento do Brasil, a concentração de renda, riqueza e patrimônio e do déficit público e da dívida pública. Isso é causa. E os bancos expropriam grande parte da renda da classe trabalhadora, porque quem compra uma geladeira paga 2, quem compra um fogão paga 2, ou seja, deixa de produzir 2 e se apropria da renda. Se a estrutura tributária se apropria também, o Brasil cai no subconsumo estrutural. Como os bancos públicos não incentivam mais o crescimento, como as estatais estão sendo privatizadas, nós vamos ficar à espera do capital financeiro internacional. Nós vamos ficar à mercê e quem não controla os capitais não controla a política cambial e monetária, que é o nosso caso. Agora, uma nação que é a quinta do mundo em território, sexta em população, uma das 10 maiores economias do mundo, que tem um histórico de 100 anos de construção de uma indústria de base, de uma estrutura científico-tecnológica, de uma soberania alimentar e energética, inclusive limpa, no Nordeste com a eólica e com a solar, limpa já, que tem energia nuclear, que pode ter gás, que pode desenvolver novas tecnologias, que tem tudo para fazer uma revolução científico-tecnológica e uma revolução social. Porque o Brasil tem uma demanda por 1/3 da população não ter os bens duráveis, imóvel, é o básico, condições de vida, toda a infraestrutura, 15 milhões de casa, 50% de saneamento, tudo que o Brasil pode realizar sem nenhuma necessidade. Evidentemente que isso é uma figura, não é o que a gente faríamos ou o que vai acontecer. Porque, na verdade, o Brasil é quase uma autarquia para resolver esses problemas, são problemas do mercado interno.
Como nós Ministro, temos... só para eu... Sim. Como nós podemos integrar 200 milhões de sul-americanos no mercado único, como a Europa fez com a União Europeia? Você imagina o potencial que nós temos. O que nós estamos assistindo é uma tragédia histórica também, porque é jogar fora o que nossos pais, nossos avós construíram, né, durante 100 anos nesse país. Porque, imagina, e com essa figura patética, não fosse trágica, cômica, que é esse presidente Bolsonaro. Culpa, e o PSDB aí, o MDB, o DEM, certos partidos, tem uma grande responsabilidade no que aconteceu, que hoje se opõe ao bolsonarismo com as classes médias, com grande parte da classe empresarial, que quer superar o bolsonarismo e colocar um presidente que faça a parte, essas chamadas reformas, né? Enquadre o Brasil na hegemonia norte-americana, que está também no outono dela, né? Então, assim que eu vejo o Brasil de hoje, mas vejo com muito otimismo e esperança que nós podemos falar o porquê disso. Desculpe se eu falei demais. Não, vamos falar. Não, eu queria que o senhor desenvolvesse essa ideia de encruzilhada. O senhor falou que o Brasil está numa encruzilhada, né? E a sensação que se tem, que muita gente tem, é que esse avanço da extrema-direita e do protofascismo, que significa o Bolsonaro, quer dizer, pegou muita gente de surpresa. Ninguém imaginava, pouca gente imaginou que a gente ia cair num governo tão terrível assim, sobre todos os aspectos, e tão destrutivo, né? E como o senhor falou, tão submetido à ótica dos Estados Unidos. Que encruzilhada é essa que o senhor está vendo? É a janela histórica que nós temos de oportunidade com a revolução científica, tecnológica e energética. Como o Brasil é um país situado e privilegiado nesse sentido, nós somos o país mais rico do mundo. Somos tão ricos como os países do norte, mas não temos inverno. Já temos comparado com a China em 78, nós podemos fazer o que a China fez em 40 anos, em 20 ou talvez em 10, que é uma revolução científica e tecnológica, porque, veja bem, qual a oportunidade que o Brasil tem? A agricultura vai ter que se transformar em orgânica. O uso da água e da terra tem que ser revolucionado. A energia tem que mudar. A revolução tecnológica que nós não conseguimos montar nesse cavalo que foi a automação, a robótica, agora está chegando o 5G, inteligência artificial. O Brasil tem condições e nós somos um grande exportador de alimentos e minerais que nos garante uma segurança, como nós temos reservas já históricas, que são 350 bilhões, nos garante uma condição de atrair capital estrangeiro, atrair tecnologia. Temos o pré-sal, que se apropriar da renda dele, apesar dos problemas energéticos que surgem, mas o gás hoje mesmo li um artigo do Adriano Pires, né? O gás é a transição para a energia limpa, né? Vai superar como o petróleo deixou o carvão, ainda que o petróleo e o carvão são importantes no mundo, o gás vai deixar o petróleo. Então, o Brasil pode fazer uma revolução alimentar, tecnológica, energética e, com isso, criar a partir, principalmente, do complexo fármacos de saúde, uma economia que entra no século XXI como a chinesa, a coreana, a japonesa. Os chineses já tinham entrado, a chinesa entrou. O Brasil tem uma oportunidade, mas precisa de um Estado, precisa de um desenvolvimento científico e tecnológico, de um investimento em educação, né? E precisa de uma distribuição de renda brutal no país, brutal, forte. Eu vejo que toda a direita vai assimilando. Hoje, o Adriano Pires, mesmo no artigo, fala muito que nós temos dois grandes problemas: a revolução tecnológica e energética e a desigualdade, mas ele não desenvolve como resolver a desigualdade, ele aborda só. Mas a Mônica de Boer, André Lara Rezende e muitos setores da direita liberal brasileira, vamos chamar assim, têm falado no problema da desigualdade. Agora, vai resolver a desigualdade como? Porque o trabalhador participa ou com o salário ou com os serviços públicos, né? O lazer, a cultura, o asfalto, o saneamento, a casa própria. Porque toda a Europa, todos os Estados Unidos construíram a base da sua classe média operária industrial com altos subsídios na habitação e com lazer, cultura pública. A Europa, os Estados Unidos é um caso à parte. O salário só
não é o que o trabalhador. Se ele não tem a educação pública e saúde pública, ele quase não participa da renda nacional. Então, nós estamos no momento que nós podemos desenvolver. Porque o que será o emprego nos próximos 10, 20 anos? Hoje mesmo, as 3 principais, eu estava lendo isso, eu não tenho os números de cabeça agora, as grandes empregadoras hoje, empregada doméstica, segurança pública e privada, Uber, né, e entregadores. 3 grandes categorias. As indústrias de 40 e 50 mil trabalhadores que nós conhecemos, vocês como jornalista, né, e eu como militante político, de 40 a 50 mil trabalhadores, tem 5, 6 mil. Os bancários, que eram 1 milhão, tem 400 mil, mas na verdade bancário mesmo são 200. Mas vejam bem, há mais de 1 milhão de correspondentes bancários nas lotéricas, que nós não organizamos. Então nós temos uma mudança no mundo do trabalho brutal, reforma da Previdência trabalhista, terceirização, fim do imposto sindical, desemprego, precarização, metade desempregada, informal, desalentada da população econômica ativa. Então o Brasil tem um exército de braços caídos, um exército para manter a segurança pública e um exército no crime organizado, e tem tudo para sair disso, mas ele precisa de reformas estruturais. Parece mentira que nós estamos voltando nas reformas do João Goulart. Reforma bancária, reforma urbana, reforma tributária, reforma agrária, reforma universitária. Nós estamos voltando. O Brasil, depois de décadas, é verdade que nessas décadas as conquistas foram enormes, inclusive tivemos 4 governos eleitos basicamente pela classe trabalhadora, que votou no PTB de 46 a 64 e no MDB de 74 a 89. Só começou a votar num partido mais dela, com lideranças dela, a partir de 89. Então, o país, como a integração sul-americana é quase uma demanda desses países, essa experiência, porque o Brasil, além de tudo, pode exportar tecnologia, capital e serviços, que é o que diferencia os países. Vamos lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que o capitalismo internacional fez, que eu acho que fará de novo agora, foi repactuar e reorganizar o capitalismo com as grandes reformas de Bretton Woods. É o FMI, que é a guerra cambial, levava a guerra comercial e as guerras imperialistas e coloniais, e as disputas, né? Regulou o câmbio, regulou o comércio até chegar no OMC, regulou os bancos por Basileia e regulou o mundo pela ONU. Apesar do Conselho de Segurança Nacional, do direito de veto, a hegemonia norte-americana da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética, não é mais uma realidade pela ascensão da China, da Índia, da Turquia, do Iraque, e o Brasil seria o outro grande ator mundial. E o Lula mostrou isso sem ter integração, apenas recém-iniciava a integração. Veja bem, eu, como nasci numa cidade ferroviária, sou mineiro, cresci sobre a imagem que a Grã-Bretanha trouxe para o Brasil: o telégrafo, o trem, as ferrovias, os portos, os bancos e a urbanização das cidades, para exportar capital, tecnologia e serviços pelo banco, que seria o BNDES da Inglaterra, que era o Rothschild, que era o privado, mas era a plutocracia financeira industrial inglesa. E o Banco Mundial e o BIRD e o BID fizeram isso. E o ex-bank de cada país. Aí nós criamos o BNDES, demos esse caráter no nosso governo. A própria direita liberal, a própria elite intelectual brasileira vendeu para o nosso povo que nós estávamos traindo o Brasil, criando emprego no exterior, exportando capital, tecnologia e serviço. Imagina, hoje, se nós formos à Alemanha comprar um equipamento de R$1 bilhão, os alemães dizem 3 coisas. Está aqui o equipamento. Eu falo, mas eu não tenho recurso. Nós financiamos. Ah, mas e o juro? Juro negativo. Veja bem. E a tecnologia? Nós transferimos. Como é? Quer dizer, os países capitalistas desenvolvidos vão lançar um grande plano de reorganização do capitalismo. O Biden já está sinalizando isso. O capitalismo não... Como é que a Europa vai continuar mais 10 anos? Olha como a direita se consolidou na Europa. A Le Pen pode vencer a eleição, vocês estão acompanhando. Nós sabemos na Áustria, que na Bélgica e na Áustria, a direita sempre está. Nós sabemos que Portugal está fazendo um grande esforço, que na Espanha o PP
está tentando ocupar o lugar do Vox, mas já absorveu cidadania, e o Podemos parece que vai entrar em crise, o PSOE. Então, a Itália foi governada já pela extrema-direita, e a Alemanha tem um problema sério com a alternativa. Não vou nem falar dos países da Holanda, dos países escandinavos, que têm seus problemas também. Os Estados Unidos, com Trump, mostrou que o capitalismo estruturou de tal maneira a classe operária da Revolução Industrial e do pós-guerra. Vamos lembrar que a Revolução Soviética, a Revolução Bolchevique, a Rússia Soviética e depois a União das Repúblicas Soviéticas, tinha um poder de atração, e os partidos comunistas e socialistas que surgiram, que a Europa já tinha feito uma grande reforma no século XIX por causa das revoltas camponesas e da Comuna de Paris, das revoltas camponesas e das grandes lutas operárias que surgiam, que foi a reforma tributária, agrária e política feita, que criou um pouco a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Grande Depressão levaram àquela reestruturação que eu falei já de Bretton Woods. O que nós vamos assistir agora de novo é isso. Aí eu me pergunto, o Brasil vai tomar partido ao lado dos Estados Unidos? Nós nunca fizemos isso. Nem o Getúlio. E os militares jamais fizeram isso, a não ser depois de 64, quando voltaram da Europa. Voltaram para dar golpe em 50, para dar golpe em 55, para dar golpe em 61 e para dar golpe em 64. E continuam como partido político, que é outra grande tragédia brasileira. Os militares se consideram atores políticos, o que é inacreditável no mundo. Imagina, você dá armas para 12 mil oficiais para eles organizarem aí 300, 350 mil soldados que não são profissionais, com exceção dos fuzileiros navais, com uma pequena parcela, e eles querem dizer para o país o que o Supremo pode fazer ou não, o que o Congresso pode... E como é que nós devemos nos vestir, que religião nós devemos ter, o que nós devemos estudar, e não o parlamento, que é a soberania popular, e não o presidente da República, que é eleito. No caso do Brasil, nós temos presidencialismo. Então, você vê que os desafios e as tragédias são muitos, mas eu digo o seguinte: o fio da história é outro, e a América do Sul, lembra da onda neoconservadora do Eduardo Bolsonaro, de organizar, ele ia substituir o Unasul, tinha até um nome, né? Ó, o Pineira disse, comigo não. O Macri disse, comigo não. O Duque disse, comigo não. Todo mundo pulou fora. A Le Pen mesmo falou, Bolsonaro não. Eu não, Bolsonaro, nós somos direita, Bolsonaro é outra coisa. Quer dizer, é uma excrescência, percebe? Não deu em nada, deu em revoluções em todos esses países. Grandes insurreições populares. Então, eu acredito que o fio da história é esse, que o Brasil vai se reencontrar. Se será agora em 22, se o Lula vai conseguir consertar uma coalizão, né? Reunir uma série de interesses para reconstruir o país, reformar as estruturas de governo, porque está tudo desmontado. Né? Eu fico pensando, né? O que aconteceu com o Instituto Chico Mendes, com o IBAMA, com a Ancine, com a Funarte, com tudo, com os Ministérios da Educação, da Saúde, com o INCRA. Né? O que aconteceu? Os militares. Então, é uma devastação no país. Mas, ao mesmo tempo, como o país é muito rico, como tem base social o bolsonarismo, porque entra a questão religiosa, da moral, da família, né? E as coisas atávicas nossas, das nossas elites. Né? Eu estava lembrando agora que as milícias, nós tivemos no Brasil, tinha os jagunços, os pistoleiros provisórios, o Flores da Cunha, tivemos os Esquadrões da Morte e a Polícia Mineira. Quando eu cheguei em São Paulo em 61, no jornal... Todo dia tinha os presuntos desovados pela Polícia Mineira, que chamava. Depois surgiu os Esquadrões da Morte, os grupos de extermínio do Fleury. Mas vamos lembrar que junto eles eram da repressão do DOI-CODE da Operação Bandeirantes. E vamos lembrar que o capitão Guimarães foi ser chefe do bicho e da escola de samba, né, lá no Rio, que essa questão do Brasil de se impor a pena de morte, né, se impor a limpeza social, pelo assassinato em massa, é história, é atávica, e as nossas classes médias altas, a nossa elite, sempre aceitaram como natural. Como nós, os socialistas, os comunistas, os democratas, que lutamos contra isso. E amplos setores não socialistas, não comunistas,
democratas que lutaram. O Hélio Bicudo é exemplo disso, vamos lembrar. Né? Que era isso que eu queria trazer para alguns fatos que estão ocorrendo hoje em dia, e a sua avaliação sobre eles e seus possíveis desdobramentos. Desde que foi falado na criação da CPI da pandemia, o governo, Bolsonaro e os integrantes do governo fizeram um verdadeiro fogo de barragem para tentar impedir isso, dizer que haveria consequências terríveis, enfim. A CPI já está trabalhando há quase 15 dias. Qual a sua avaliação da importância da CPI, dessa resistência do governo, ou desse ataque, desse boicote do governo à sua instalação, e que possíveis desdobramentos ela pode ter? Ela pode ser um fator, uma alavanca para os pedidos de impeachment, enfim. Qual a sua avaliação desse processo e de seus possíveis desdobramentos? Eu vejo a CPI necessária e acho que está atuando tecnicamente, do ponto de vista do regimento, isso vai consolidar, organizar e reunir as provas daquilo que é público e notório, que houve uma política deliberada, primeiro, de desacreditar a vacina, depois, de impedir a compra, sabotar. Com relação ao isolamento, idem. Desacreditar o lockdown e isolamento, e o uso da máscara, que é mais grave, né, que é o mínimo. Né, e não se tomou nenhuma providência com relação à reconversão industrial, que o Brasil em 6 meses, reconverte a sua indústria para a guerra mesmo militar. Que tem condições. O Brasil tem uma indústria de defesa nacional e tem uma indústria com condições. Nós podíamos ter, e mesmo a pesquisa da vacina, nós podíamos ter a vacina. Mas Cuba tem a vacina. Por que o Brasil não tem laboratórios de nível 4, como é o caso que Cuba tem? Porque só se corta recurso da saúde, da pesquisa científica. Aliás, o Bolsonaro, no orçamento de 21, fez isso, de 20 e 21. Então, é isso que precisa ser sistematizado, as declarações, o governo paralelo que eles montaram, o gabinete paralelo, o Ministério Paralelo da Saúde, a implicação do Ministério da Justiça nisso, do Ministério das Relações Exteriores, do próprio Paulo Guedes, do chamado Ministério da Economia, aquilo ali é um caos, né? Esse é o papel da CPI, e dar consciência para a população. Formar, né, uma opinião pública consolidada sobre isso. Porque o problema do impeachment, dizem que é a pandemia, que não dá mobilização. A Colômbia está desmentindo isso. As eleições no Peru e no Equador também. Vamos e venhamos. Vamos ser, né, honestos conosco mesmos, somos de oposição. Há um problema entre nós que nós não conseguimos mobilizar. Um problema no Brasil. Não é o povo, porque esse país sempre lutou. Depois de 64, o povo derrotou de cara em 65 em Minas e no Rio a ditadura. Eles acabaram com a eleição, com os partidos. Depois o povo saiu para a rua, os estudantes, a classe média, os operários, veio às 5, até a pretexto de combater as ações guerrilheiras. Em 74 o povo derrotou a Arena, e aí veio a reconstrução da Única, luta em todos os bairros contra a caristia, da SEB, das pastorais, já das esquerdas, as grandes greves operárias, depois campanha da direta, constituinte popular, aqui sempre no governo Fernando Henrique houve luta popular o tempo todo, sempre se lutou. Não é isso. Nós temos que destrinchar essa esfinge, nós temos que lê-la. Nós temos que fazer uma mobilização popular. O impeachment não sai porque a elite do país, empresarial, política, não quer. Se ela quiser, saía. Porque ela tem maioria no Congresso. Nós não temos. Nós temos 115, 130, 140 deputados, 18, 22 senadores. E não é só o Centrão, o PMDB, o DEM e o PSDB, são eles que decidem isso. E a Faria Lima, no fundo, eles estão, vamos dizer assim, dormindo com o inimigo, porque o Bolsonaro é o inimigo dos próprios interesses deles. Porque nós sabemos como é que acabou a Itália fascista, a Alemanha nazista. Vamos lembrar que quando acabou a Segunda Guerra Mundial,
A Europa toda estava destruída, inclusive a Rússia, que não é pouca coisa. Toda a Grã-Bretanha, todo o norte da África, toda a Ásia, Japão, Coreia, Malásia, Mianmar, Birmânia, Tailândia, toda a Indochina, grande parte da Índia, toda a China destruída. Esse é o resultado. E o que o Bolsonaro está fazendo é a famosa, aquela palavra horrível, né? Que é levar todo o rebanho, né, a ser contaminado, morreu 1 milhão, 1,5 milhões, 2 milhões, e se resolveu o problema. Que é uma destruição da economia do país, porque nós estamos vivendo essa situação por responsabilidade dele também na economia. Porque quanto mais fosse efetiva o isolamento, a vacinação, mais rápido a economia. Não que seja uma questão simples que nós estamos vendo que não é na Europa. Né? A pandemia é pandemia. Nós temos várias experiências no Brasil mesmo, né? E no mundo de pandemias. É um inimigo traiçoeiro e difícil de se combater e vencer. Felizmente, a medicina, o desenvolvimento tecnológico nos permitiu uma vacina que ainda está sendo desenvolvida, é mais fácil desenvolver agora, porque já tem o núcleo dela, o básico, então as variantes depois é só ir desenvolvendo. Então, eu vejo que a CPI é importantíssima. Agora, quem não tem vontade política de tirar o Bolsonaro são as elites. Veja bem, o próprio caso agora desse escândalo aí da Codevasp, que todo mundo já sabia que estava acontecendo. Eu não sei hoje, vocês estão acompanhando mais, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, procuro ler os jornais, leio religiosamente os jornais, inclusive internacionais, pelo menos uma vez por semana, e leio os jornais todo dia, os principais. A imprensa não deu muita divulgação. Alguém fez uma matéria mostrando isso. Parece que hoje melhorou um pouco, pelo que eu vi no briefing. Você viu o Foro do Estado e o pessoal, os demais estão ali. Não, imagina o Jornal Nacional se isso fosse no governo do PT. Se o Lula ousasse fazer isso. Se o Bolsa Família, que era o Bolsa Família, foi acusado, teve uma campanha contra, entendeu? Não por questões de corrupção, mas por motivos óbvios, né? Então, há, na verdade, uma tolerância e uma convivência, um conluio com o Bolsonaro, porque ele foi o seguro contra as esquerdas, contra as oposições que não são de direita, e continua sendo, de certa maneira. Porque o temor de uma vitória, nossa, porque vamos pensar bem, o Haddad ter 32 milhões de votos em 2018 e o Lula aparecia já, e agora mais nas pesquisas, com pelo menos 40 milhões de votos, é o sinal que existe uma base social, uma consciência política, histórica, há um bloco político-social eleitoral que vota como votou no Brizola, no Lula e no Mário Covas, saudosa memória, no governador Mário Covas, 44%, e votou no Haddad, no Ciro e no Boulos agora. E deu 4 vezes para nós a presidência. 4 vezes. É uma força político-social. E nós governamos, e o Lula tem experiência, capacidade, liderança internacional e aqui para governar, eles sabem. Então, na verdade, eles estão, como eles não têm alternativa ao Bolsonaro, porque eles destruíram a vida política partidária do país, desmoralizaram a política, agora eles estão com um grande dilema. Eles quem? Quer dizer, o senhor está falando do empresariado, da elite, de uma maneira mais ampla, porque eu queria que o senhor explicasse melhor esse dormindo com o inimigo, porque muita gente não consegue entender a elite, a burguesia brasileira, tendo essa posição aliada ao Bolsonaro, alimentando o Bolsonaro. Essa elite conhece, o senhor conhece toda essa elite aí, essa elite conhece o PT. Essa elite, provavelmente, no longo prazo, vai ter perdas em razão dessas políticas do Bolsonaro. Isso é
Tá ficando muito claro, ainda que os ganhos no curto prazo possam estar acontecendo, um projeto de mais longo prazo, isso não tem como prosperar. Então, o que explica essa adesão dessa burguesia ou dessa elite a um projeto como esse? Isso foi o que aconteceu na Alemanha com Hitler. Como é que a gente vai poder desfazer isso? E eu aproveito para perguntar se essas movimentações do presidente Lula podem, de alguma maneira, desfazer isso. O próprio ministro Celso Amorim diz que o Lula é o Biden brasileiro. Como é que o senhor vê a elite desembarcando o Bolsonaro, ficando com o Bolsonaro para o que deve dizendo como é que ela vai trabalhar daqui para diante? Veja bem, são os interesses imediatistas dela, os medos atávicos dela, porque, de certa maneira, há uma oposição ao bolsonarismo muito dura de direita, que a Globo sintetiza. Mais do que isso, ela está construindo uma agenda progressista liberal, vamos dizer assim, que é, primeiro, ambiental, segundo, com relação à mulher, que as próprias corporações estão absorvendo, o antirracismo, a questão da diversidade LGTB, e começa a assumir a questão democrática, combate ao autoritarismo, a militarização do governo, e, de certa maneira, o SUS e a educação pública, quer dizer, a desigualdade. Eles estão construindo um programa, procurando organizar uma base eleitoral e social. Nós não vamos disputar a eleição só contra o bolsonarismo. Agora, a adesão ao bolsonarismo, certo, foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. Então eu identifico mais o egoísmo, a ausência total de pudor, de consciência democrática das elites brasileiras, e uma ignorância, porque um pouco é ignorância, porque não perceber os riscos do fundamentalismo religioso, do obscurantismo, do negacionismo que representa isso, que está embrutecendo uma parcela da nossa população, jogando ela contra outra, que na verdade é isso, é pobre contra pobre. É isso que ele está pretendendo fazer. Explorando, você vê, ele está falando de novo em Deus, pátria e família. Quer dizer, o Brasil, o país como o Brasil, vai fazer uma eleição entre Deus, pátria e família, e a negação disso, como se... Imagina falar que o PT é um partido cristão. Quando eu cheguei no PT, eu levei o maior susto. Mais de 2/3 eram da Igreja Católica, eram da Comissão. Eu vim do catolicismo, a minha família, fui batizado, fiz crismado, fiz primeira comunhão, fui crismado, meus filhos todos foram batizados. Como é que eu vou negar para meus pais? Eu fiquei 10 anos, eles achando que eu estava morto, né? Tudo que fiz eles passarem, por causa da minha opção pela luta política, pela luta revolucionária, como é que eu ia negar meus pais de batizar meus filhos? Entendeu? Então, o PT é um partido cristão, praticamente. Aliás, o PT não é um partido marxista, não é um partido comunista, apesar que milhares de nós que estamos no PT, viemos do Partido Comunista ou de organizações marxistas-leninistas. Segundo, quem mais fez pela família que os governos Lula e Dilma, gente? Pela família brasileira? Pensando a tragédia da família brasileira hoje, do desemprego, da fome, do medo, do pânico frente à pandemia, como é que a população está desassistida. Então, eles vão explorar, nós estamos regredindo, estamos destruindo aquilo que nós levamos. Olha, o Brasil viveu metade da sua vida republicana em ditadura. O governo Dutra foi um governo reacionário, católico. A esposa dele, o arcebispo mandava no governo. Eu sei porque eu sou filho de udenista.
Eu cresci com isso. O Eduardo Gomes. Sorte minha que o sócio do meu pai era getulista. Então eu cresci também com a imagem do Getúlio e depois vivi Juscelino Kubitschek, né? Na minha pré-adolescência eu vivi Juscelino Kubitschek. E sou mineiro. Então eu já sou libertário quase que por natureza. Entendeu? Nasci na montanha, fui educado na liberdade, né? Por causa da história de Minas. Agora, eles estão, a elite brasileira, nós estamos vendo, ela tá, a face dela é essa, a irresponsabilidade histórica que ela está cometendo. E nós já demos prova no governo que somos democráticos. Demos prova que somos democráticos. Demos prova que fazemos concessões, acordos, que insistimos num consenso progressivo. Quantas vezes o Lula abriu mão de programas nossos para fazer consenso progressivo, para avançar em outras frentes? Quer dizer, agora estão vivendo sob o Bolsonaro. Agora, eu acredito que já há uma decisão de superar o bolsonarismo nas eleições de 22, por parte das elites brasileiras, de abandonar o bolsonarismo, de buscar uma alternativa. O problema é que eles destruíram as lideranças, né? Agora eles têm Tasso Gereissati, Eduardo Leite, Dória, que tem uma rejeição que inviabiliza. O Eduardo Leite seguramente é mais uma questão interna do PSDB para parar o Dória do que ser um candidato mesmo. Então fica o Tasso Gereissati, o Ciro Gomes, que em determinados momentos sinaliza que pode fazer um acordo com essas facções políticas do empresariado para procurar governar o Brasil. E temos nós. O Lula, que representa hoje a tentativa de coesionar forças políticas e sociais para voltar a governar o Brasil. A explicação é histórica, da mesma maneira que deram o golpe de 64, conviveram com a ditadura até o momento que viram que ela seria... Porque nós vimos derrubar a ditadura nas ruas. Nós vimos derrubar. Nós não derrubamos porque a facção do MDB, que queria o acordo político, como é natural na política, fez um acordo com a facção que saiu da arena, deu garantia para os militares, essa barbaridade da garantia de lei da ordem, que são os militares que garantem as instituições. Isso não existe em Constituição de país nenhum. Tem que tirar a GLO. GLO é Força Nacional Aérea Transportada Permanente. Ela que tem que fazer GLO. Guarda de fronteira o Brasil precisa. O Brasil precisa de um Ministério de Segurança Pública, precisa reformar suas polícias. Veja bem, existe uma hipertrofia no Gabinete de Segurança Institucional, é uma polícia política. Aquilo que o Moro não conseguiu fazer, o Heleno já começou lá com o Tchigói, fez lá no Gabinete de Segurança Institucional. E o Ministério da Defesa é um ministério, é Estado-Maior das Forças Armadas, não é nenhum Ministério da Defesa mais. E as Forças Armadas se aproveitaram do governo Bolsonaro e viraram uma casta, porque basta ver o que eles fizeram, diga vantagens para eles. Não que eles não tenham que ter uma diferenciação previdenciária, hospitais próprios, escolas próprias, né? Aliás, tem clubes próprios também, e habitação, agora vão construir para todos eles 12 mil oficiais, agora tem ajuda de curso, verba de representação, gratificação de habilitação, vão receber para estudar nas melhores escolas do país, os melhores hospitais do país, os melhores clubes que a classe média brasileira tem, 12 mil. E agora tira o teto constitucional para eles ainda. Pode ganhar 70, 80, 100 mil reais. O que é? Corporativismo? Não. A média das Forças Armadas, eu ouso afirmar, porque basta ler o livro Depoimento do Vilas Boas ou ler os 2 artigos, manifestos, que o Mourão publicou no Estadão. Pensam como o Bolsonaro. Essa é a tragédia do Brasil. Essas escolas militares ensinam o quê? Ensinam o quê para esses oficiais, para esses jovens que entram nas Forças Armadas? O presidente da República e o Congresso Nacional não podem opinar sobre isso, é isso que eles dizem. O Tchigói pulou da cadeira por causa da Comissão da Verdade, a presidenta Dilma querer discutir o ensino militar ou as promoções. Então não tem chefe do Estado-Maior, não tem comandante-chefe das Forças Armadas. É a corporação acima da lei e da Constituição. Eu ouso falar isso sem nenhum sentimento anti-Forças Armadas, porque eu fui banido, perdi minha nacionalidade. Se eu tivesse sido preso, eu teria sido assassinado, torturado e assassinado. E meus companheiros foram mortos. A mais covarde e vil tortura, a maioria. Os corpos jogados no mar,
Inclusive, sequestraram restos mortais lá em Rio Verde, do Márcio Tomás Peck, da Maria Augusta, quando o Antônio Carlos Fung, né, e outros descobriram. Essas Forças Armadas, certo? Elas ganharam uma anistia, como nós ganhamos. Elas ganharam uma anistia, e isso foi um dos maiores erros históricos que nós cometemos. É o único país da América Latina que não houve um acerto de contas com os crimes da ditadura. Até na Guatemala houve. Não vou nem falar do Uruguai, da Argentina e do Chile. E nesses países, principalmente Argentina e Uruguai, se o militar fizer a degradação política, ele é afastado e responde ao processo disciplinar na hora. Aconteceu esses anos agora, com o Macri e com o Pinheiro. Aconteceu agora isso. No Brasil virou o poder acima do poder civil. Agora, as nossas elites querem conviver com um país assim? Os partidos agora querem fazer o distritão, quer dizer, querem destruir os partidos. Então nós vamos caminhar para uma ditadura por dentro das instituições. É isso que vai acontecer. Exatamente isso aí. Vários estudiosos, a gente até já entrevistou aqui no também um pesquisador apontando que, enfim, há mais. Hoje já se vive um governo militar, há mais de. Alguns cálculos falam de 6 mil, outros mais de 10 mil militares nos escalões, altos escalões, escalões intermediários do governo. Essa estrutura, essa corporação vai aceitar tranquilamente um governo democrático que, qualquer que seja, imagino que vai ter que mexer nessa situação, porque essa é uma situação meio que incompatível com uma democracia ordeira, né? Essas questões, quando você chega no governo, depende muito do parlamento, da maioria parlamentar. Provavelmente nós não teremos uma maioria parlamentar, a não sei que o país mude muito nesses próximos 18 meses, não teremos uma maioria parlamentar para fazer reformas democráticas. Eu quero deixar claro, o Brasil precisa de forças armadas muito superiores às que nós temos, porque tem 600, 700 barcos pescando legalmente no mar aqui do nosso Atlântico Sul. Nós temos todo o Atlântico para defender, o pré-sal, toda a infraestrutura do país. A Foz do Amazonas, precisamos das bases lá, precisamos desenvolver a energia nuclear, precisamos desenvolver veículo lançamento de satélite para ter uma defesa de mísseis no país. O país significa um país soberano e autônomo. Não, eles querem submeter ao Comando Sul-Americano e à OTAN as nossas forças armadas. Nós vamos ficar no guarda-chuva dos Estados Unidos. O Brasil vai ficar no guarda-chuva. Os Estados Unidos vai defender o Brasil? Vai nada. Defenderam a Argentina na Guerra das Malvinas, por acaso? Então, isso além de tudo, é uma outra ilusão histórica. Não tem nada a ver de ser contra os militares, nem eles têm um status constitucional, um status previdenciário e condições salariais, profissionais diferenciadas, porque eles estão para ir para a guerra. É evidente que ninguém está contra as Forças Armadas. Pelo contrário, toda a minha tradição, toda a minha formação vai no sentido contrário. Eu gostaria muito que nós tivéssemos as Forças Armadas altamente desenvolvidas tecnologicamente, exército profissional. Agora, um exército que não pode falar em política. Pode discutir, debater os assuntos nacionais, pode opinar nos fóruns que o Estado tem, o governo tem, mas não pode participar de política, não pode dizer absolutamente nada sobre as decisões do parlamento, do judiciário e do presidente da República. Não pode. Nem eles, nem as polícias militares. Não pode. Porque senão não é democracia, é governo militar. Então eles que assumam que é governo militar, assumam as consequências disso, como aliás assumiram de 64 até 85. E as consequências o país conhece. Grande parte do atraso político institucional brasileiro, do atraso, né, das lideranças políticas, foram os 24 anos de ditadura. Né? O país, a democracia se constrói, instituições se constroem. As democracias todas, evidentemente, como tudo na vida, são imperfeitas, e não existe uma forma democrática só. Dizer que não tem democracia em certos países porque não copia o modelo ocidental americano, não é verdade, entendeu?
Porque os Estados Unidos é um império e é uma plutocracia. Os Estados Unidos não é uma democracia, é uma plutocracia e é um império, não é uma república. Falar que os Estados Unidos é uma república é brincadeira, aquilo é um império. Então, toda a dinâmica americana é o interesse do império no mundo. Aliás, o Biden está deixando isso claríssimo, né? Está deixando claríssimo. Independente das Então, mas justamente aí que eu queria lhe perguntar, ficou muito clara a intervenção norte-americana no golpe que derrubou a presidenta Dilma, em toda a questão da Lava Jato, e todo esse processo que acabou levando o Brasil para a extrema-direita. Como é que o senhor vê o papel dos Estados Unidos agora, né? Antes eu pergunto, as forças democráticas do Brasil não conseguiram ver que havia essa intervenção norte-americana, inclusive para destruir empresas, destruir a Petrobras, destruir empresas de construção que disputavam o mercado internacional, destruir os BRICS, destruir toda a articulação internacional brasileira. Quer dizer, os Estados Unidos atuaram fortemente nisso, e como é que eles atuariam agora uma eventual mudança de governo? Não vimos, e pagamos caro por isso. Lá no Mensalão já houve um erro de avaliação errado. Não se compreendeu o caráter e a natureza do Mensalão. E quando eu falo isso, eu não tenho ressentimento, mágoa nenhuma, eu não estaria aqui. É objetividade, leitura equivocada, totalmente equivocada do caráter do Mensalão, que é a raiz, né, o ovo da serpente da Lava Jato, inclusive de tudo que aconteceu. Os americanos já estão mudando de postura com relação ao Bolsonaro por causa dos riscos de um governo soberano, democrático e autônomo no Brasil. O tom do Departamento de Estado com o Bolsonaro já é de conciliação. Uma coisa é a política ambiental, né, com a União Europeia e com os americanos. Outra coisa é o tratamento que eles estão dando para o Bolsonaro. Pode observar que ou há um silêncio, ou há uma política de mediação. Porque eles não querem uma alternativa realmente que sejamos nós, porque eles conhecem, no fundo, o projeto de desenvolvimento nacional brasileiro, autônomo e soberano, de integração sul-americana, de presença do Brasil no mundo, e de uma forte reestruturação do capitalismo brasileiro, né, de reformas profundas sociais no Brasil, que nós defendemos, é incompatível com os interesses dos Estados Unidos. Uma coisa é eles tolerarem um governo como o do Bolsonaro. Outra coisa é eles contribuírem para esse governo sofrer um processo de impeachment. Ao contrário do que fizeram conosco, que eles foram avançada, foram destacamento de avançado nessa articulação, como foram em 64 abertamente, como agora na Bolívia. E também nós. Chegamos ao ponto de fazer aquele papel patético de trazer aquele senador boliviano para o Brasil, que depois, infelizmente, tragicamente morreu aqui no Brasil, no Ocidente, se não me engano, né? Trazer, inclusive, um senador do Brasil, que lá é coisa da CIA, né? Uma operação nitidamente igual que nós conhecemos nos filmes, né? Que já é tudo público, né? A CIA faz toda semana, todo mês, né? No Oriente Médio, no Afeganistão, né? No Norte da África, na Ásia, entendeu? Uma operação até meia grotesca, assim, meia rude, né? Rudimentar, né? A violação total da soberania brasileira e boliviana. E com funcionários do Itamaraty contribuindo. Porque eu me lembro, quando nós chegamos no governo, eu tinha uma fixação por tirar o DEA do Brasil. Fala, gente, vamos tirar o DEA do Brasil. Não deixem o DEA no Brasil. Isso é um avançar da CIA. Essa política antidroga dos Estados Unidos é uma farsa. Essa guerra contra as drogas. Mas, ó, eu sempre... Cinema é uma maravilha, né? Ficção é uma maravilha. O seriado sobre o Pablito, lá, Escobar, né? É uma ficção e você não identifica os personagens reais com os personagens do seriado. Agora, El Chaco, você identifica o presidente da República do México, o chefe do Ministério da Defesa, o chefe do gabinete dele, porque são... O nome não é, mas a personagem é parecidíssimo, entendeu? Quer dizer,
Os americanos negociavam com o narcotráfico mexicano a divisão de territórios, a eliminação de liderança, substituição. É uma coisa, e nós acreditamos piamente nisso. Nós temos que ter autoridade nacional nossa contra o narcotráfico. Mudar a lei com relação ao usuário de droga. Reformar o sistema penitenciário. Se não mudar o sistema penitenciário, não para. É um escândalo o sistema penitenciário. É maior. Não precisa nem plantar. Nasce lá os soldados do narcotráfico. Entendeu? Nós precisamos mudar a política de segurança pública, outra coisa. E precisa fazer uma revolução social. Se não tem escola integral, se não tem lazer, cultura, se não tem um ambiente social que a família tenha a possibilidade de trabalhar e viver, começa. Não é que não tem corrupção e não tem violência na riqueza. Tem. Não é isso. Não é a causa. Né? Mas é evidente que isso que está acontecendo em Jacarezinho, que acontece no Rio, não é Rio, porque em Belém tem milícias, em São Luís tem milícia, em Recife tem milícia, em Maceió tem, Porto Alegre tem, na região de Campinas tem milícias, que é uma das regiões mais ricas de São Paulo. É um problema nacional. A política não... Agora, até onde isso aí não é já a ponta do iceberg da provocação que o Bolsonaro pretende montar do caos social, chamar o meu exército. Outra coisa, em que país do mundo as instituições toleram que um presidente fale e repita o meu exército? Entendeu? Em que país do mundo democrático? Nenhum. Então também, eu não sei se é a tutela militar, o que paralisa, ou também os limites. A correlação de força também, os limites, porque o Supremo tem seus limites, o Parlamento tem, todo mundo tem seus limites. Né? Porque o Brasil também, como está à beira do abismo, o temor do que pode acontecer se o Bolsonaro tentar uma aventura golpista, né? Ou se uma parcela das Forças Armadas apoiá-lo, então, e o temor também do que pode acontecer se o país caminhar para uma desorganização econômica grave, né? Porque não é impossível. Apesar que um país é muito rico, riquíssimo, né? E tem uma estrutura industrial sólida, ultrapassada, envelhecida, mas baseada em importações grande parte, né? A desindustrialização, a reprimarização é uma realidade. O país ainda é grande atrativo. Se você perguntar para qualquer multinacional, me fale 4 mercados para investir, ou 4 mercados para você vender, ou me fale de 4 países que você quer comprar, os 5, o Brasil está entre eles. Porque tem 200 milhões de habitantes, tem uma economia que é uma das 10 maiores do mundo, então, necessariamente o Brasil atrai capital estrangeiro. Por isso que essa história que o país vai entrar numa estagnação, uma catástrofe econômica, eu não ensino. Eu acho que o país pode crescer, vai crescer para cima, não cresceu 10 anos na ditadura militar para cima, para baixo só criou miséria e pobreza, mas criou uma classe média operária também, que aliás deu origem ao PT e à CUT. Eu me lembro como era a vida em 74, 75, eu estava clandestino no Brasil, 76. Muita pobreza, mas ao mesmo tempo uma classe operária se constituindo com 10 vezes mais renda que a imensa maioria vivia na pobreza nos bairros, não era isso? Vocês se lembram disso? Era assim. Então vamos devagar com o andor com relação à economia brasileira. O problema nosso é criar as condições para um governo que reconstrua e crie condições para fazer reformas no país. Depois é a luta e a história que vai decidir, entendeu? Nós não podemos prever o que vai acontecer. Ministro, o senhor falou do mensalão como o ovo da serpente da Lava Jato. Ao longo desses anos, desde meados aí do primeiro governo Lula, vem sendo usado, esse é um instrumento que vem sendo usado contra o PT e as oposições, a guerra jurídica, o lawfare, todo esse processo que hoje parece estar, se não desmoronando, pelo menos sendo provado como farsa, não só com enfim, o fim das sentenças contra Lula, o fim dos processos contra Lula, mas cada um dos grandes processos contra dirigentes do PT desmantelaram, né? Tiveram que voltar. Esse recurso, qual foi a importância desse recurso para o combate ao PT
e para a construção do antipetismo, e hoje, com esses resultados, esse recurso já está estiolado, ou ele pode voltar a ser usado contra, enfim, num processo eleitoral? Veja bem, a corrupção sempre foi um instrumento da luta contra governo progressistas, né? O Getúlio, eu me lembro, era o mar de lama que passava embaixo do Palácio do Catete, só não deu golpe porque o povo se revoltou, empastelou todos os jornais da direita, incendiou a sede dos partidos de oposição ao Getúlio, até do Partido Comunista. A gente não fala muito isso, mas até do Partido Comunista. Em 55, mesma coisa. Getúlio, Juscelino era o maior corrupto do Brasil, né? Morreu numa situação que provou o contrário. Era o maior corrupto do Brasil. Era o JK. O Jânio ia acabar com a corrupção, o Collor ia acabar com a corrupção. Olha só que ridículo, gente. A ditadura, eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava na Praça da República no dia do golpe, toda a propaganda que antecedeu o golpe era a luta contra a corrupção e a subversão. Não era a subversão e a corrupção. Eu trabalhava num escritório político e ao lado imobiliário. No escritório imobiliário, corretores imitavam o Adhemar de Barros para vender terreno. Veio o golpe, fechou, ficou só o escritório político. Passou alguns meses, reabriu. Como eu trabalhava no escritório político, aquilo ali era meio vedado assim, eu era office boy, almoxarifado, arquivista, relações, fui fazendo ali, aprendi tudo ali naquele escritório durante 5 anos. Fiz a minha formação profissional ali naquele escritório, né? Daqui a pouco começa a vender no terreno, né? Eu falei, tá vendendo terreno de novo? Não, agora é o general. Agora nós falamos em nome de general tal lá do 2º Exército. Então, todo mundo sabe a história da corrupção na ditadura, que nunca veio a público, nunca foi investigado, porque era uma ditadura, tinha censura nos jornais, Ministério Público, Justiça. Aí o Collor ia acabar com a ditadura. E a Lava Jato ia acabar com a corrupção, nós descobrimos que os procuradores, né, se corromperam. Eu me lembro do dia, aliás, ele até me mandou esses dias, não vou falar, vou contar o milagre, não vou contar o Santos, um dos diretores da Odebrecht, que esteve preso conosco, como as celas ficavam abertas das 9 às 6, porque é preso de bom comportamento, não é de ameaça grave, violência, tudo. Nós ficávamos no corredor, alguns trabalhavam, como eu trabalhei na biblioteca mais de 1 ano, outros não, estavam conversando, e eles falando dos procuradores, do poder dos procuradores. Ele me lembrou esses dias, até porque falou para uma jornalista do jornal o Globo, até, se não me engano, a Manu Gaspar, né? Que eu falei para ele, vou dizer uma coisa para você. Eles vão se corromper com esse poder que eles têm. Eles vão abusar desse poder, eles vão se autodestruir. E eu já tinha dito, meu amigo Luiz Argolo, foi deputado pela Bahia, lá de Entre Linhos, Alagoinha, que ele ficava falando do Moro, fazendo Moro. Um dia eu falei para ele, tá vendo aquele cisco ali no chão que nós varremos, não tiramos? Aquilo ali é o Moro. Isso é uma engrenagem no sistema. Aliás, mecanismo. Aliás, tropa de elite e mecanismo, se tem 2 coisas desmoralizadas, porque uma das principais razões para a falência das UPPs foi a corrupção no BOP. A corrupção na Polícia Militar, uma das principais causas. É aquela glamorização da tropa de elite, também do mecanismo da Lava Jato. Né? Isso é Agora, o problema da corrupção é grave em todo o sistema capitalista, em todos os governos, precisa de controles. Agora, acusar nós de não ter combatido a corrupção, fomos nós que fizemos as instituições, nós que criamos concursos, as carreiras, demos salário, condições materiais, e nós que fizemos a legislação, infelizmente, que é uma legislação aberta que foi usada para cometer as ilegalidades que eles cometeram. Já na eleição de 20, não se falou mais em antipolítica, em corrupção. Por quê? Porque quando é que começou a acabar a Lava Jato? O dia que chegou no PSDB e no MDB. Acabou a Lava Jato. Porque o DEM estava sendo protegido. Vamos lembrar que todos os governadores do PSDB foram envolvidos na Lava Jato. Todos. Inclusive, 3 presos. 4. Porque o Zambuja foi preso 2 vezes, o Marconi Perillo, o Aécio Neves e o Beto. Aliás, Curitiba, a República de Curitiba, que lembra a República do Galeão, ou seja, a ilegalidade, o poder militar se opondo ao judiciário, ao poder civil, os brigadeiros e os coronéis usurparam a função de investigar, processar e julgar,
para descobrir quem atentou contra a vida de Lacerda e matou o Major Vaz, que era da Aeronáutica. Lembra? Se você olhar as fotos do Moro, os procuradores, com os empresários, políticos, juízes de Curitiba, todos quase foram investigados ou presos pela Operação Lava Jato depois. É a maior farsa. Lava Jato, Curitiba, República. Estava lá o Beto Richa nas barbas deles, sabiam que eles conviviam diariamente com todos aqueles desmandos, como dizia a nossa presidente, mal feitos, né, do governo, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do empresário. Aliás, tem delações dos empresários do Paraná, que não vem a público, né, quando não interessa não vem, que desmascara tudo. Isso foi a Lava Jato. E, na verdade, acabou porque no Supremo houve uma mudança de postura. Quando o Supremo deu poder de investigação para os procuradores, que eles não tinham, eles ganharam em 2016, no caso Celso Daniel, Sérgio Santos, porque era proibido. A Constituição deu poder de investigação para a Polícia Federal e Civil, a Polícia Judiciária, votou, o Ministério Público perdeu e foi na Assembleia Legislativa, nas constituições estaduais, um ano depois, tentando reverter. Eu sei porque eu articulei nacionalmente os delegados contra isso. Nós ganhamos tivemos que votar em todas as constituições estaduais, que era um absurdo, porque já estava votada a Constituinte em Brasília, que o Poder Judiciário, a Polícia Judiciária, eles viraram Polícia Judiciária com o poder de ter os guardiões, a escuta telefônica ilegal, sem nenhum controle, nada, mas com poder de fazer os procedimentos investigatórios, criminal investigatório, os PICs, que, como disse o Gilmar Mendes, tem milhares que ninguém sabe. Aliás, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, declarou que há toda uma web paralela de processos que só eles controlam. E agora eles não querem mudança no Conselho Nacional do Ministério Público, porque sabem, quer dizer, é o corporativismo do corporativismo. Então, é isso que foi a Lava Jato. Agora, por que também parou? Porque o empresariado se deu conta da destruição que aconteceu no país. Porque eles destruíram a indústria de exportação de capital, tecnologia e serviços do país. Que o Brasil ia ser o polo de integração da América do Sul e da América Latina. Nós íamos jogar um papel fundamental nisso, porque nós temos capacidade. Todos esses países queriam se integrar, queriam acesso aos nossos mercados de capital, tecnologia e serviço, e abrir os mercados dele. Se você pegar qualquer país, 4, 5 obras estratégicas, não só rodovia, ferrovia, porto, tem estaleiro, tem siderúrgica, tem refinaria, tem gasoduto. Você vai ver que eram a metade ou mais da metade empresas brasileiras que faziam. Às vezes, quase todas eram empresas brasileiras. Acabou. Nem dentro do Brasil. Agora querem abrir o nosso mercado de serviços e compras governamentais. O Biden acabou de fechar. A Inglaterra, a Alemanha, a França estão fechando. Nós queremos abrir o nosso mercado. Esse Guedes, gente, como é que pode? Agora, como é que pode a classe média, a elite brasileira acreditar nisso? O que nós vamos ser? Colônia dos Estados Unidos? Nós vamos ser uma grande fazenda, mas o Brasil não é a Austrália. Não estou dizendo que a Austrália seja uma grande fazenda. Nem a Nova Zelândia. Nós não temos 20 milhões de habitantes, 40. Nós somos o Canadá. Nós temos problemas de desigualdade que esses países não têm, de pobreza, que vão se agravar e vai ficar insustentável. Do ponto de vista ético, já é insustentável para eles, para muitos setores da elite hoje. Do ponto de vista ético. Eles querem conviver com um país onde as milícias governam, no Rio de Janeiro, por exemplo, quase a metade dos territórios. São milhões. Hoje eu estava escrevendo um artigo, o Freixo me mandou, o deputado Freixo, os dados de uma pesquisa. As milícias controlam quase a metade da população, que tirou do Comando Vermelho, dos amigos, e do terceiro Comando Puro, parece que chama, tirou, tomando deles. Agora, isso é ex-militar, isso tem anuência das forças políticas de direita. Eles estão no legislativo, estão dentro das assembleias, estão dentro das câmaras, estão fazendo legislação urbana, estão fazendo postura municipal, norma municipal. Estão governando as milícias. Quer dizer, o que o Brasil vai virar? E não é uma mexicanização, talvez, mais parecida com a mexicanização do que o caso da Colômbia. Sabe? É isso que nós queremos para o Brasil?
Então, por isso que eu digo, primeiro a tarefa democrática, afastar Bolsonaro, reimplantar a democracia. Segunda tarefa da soberania, retomar a autonomia da política econômica e da política externa e do nosso lugar do mundo. E terceiro, fazer uma revolução social no país. Essa, se vamos conseguir ou não, é outra questão. Tem que ser a luta das nossas forças. O mais amplo possível contra o Bolsonaro. E o mais consequente possível em termos de formar um governo. Mais amplo possível. Então, eu queria que você comentasse. Mais amplo possível, para defender contra a censura, perseguição a opositores, destruição do Fundeb, porque é por isso que nós conquistamos grandes vitórias. Que, aliás, a bem da verdade, Leonora e Rodolfo, vocês sabem, grande parte que o Bolsonaro não é um ditador é por causa do Supremo e do Congresso Nacional, e da imprensa. Vamos dar a César o que é de César. Nós lutamos contra. Agora, quem falou não à censura, não à escola sem partido, não a governar por decreto-lei, não a intervenção das universidades, foi o Supremo, e mais agora as armas, meio ambiente, indígena, e o Congresso. O Congresso impediu o pacote anticrime, impediu a reforma da Previdência, privatização, impediu a corrosão do Fundeb. É lógico, o Congresso também aprovou teto de gasto, regra de ouro, esse orçamento vergonhoso de 2021, que é vergonhoso, né? Essa lei anual orçamentária, a LOA, é vergonhosa. Mas aí é a vida. É a vida, né? Ministro, eu queria lhe perguntar justamente sobre essa amplitude, sobre essa construção da derrubada do Bolsonaro e uma construção de superar esse capítulo. O presidente Lula teve, a semana passada, uma série de encontros em Brasília, inclusive com representantes de outros países, num espectro político bem amplo. Como é que o senhor avalia isso? Será possível o presidente Lula consolidar uma aliança como a de 2002, ou esse aí está no passado? Como é que o senhor vê essa articulação do presidente Lula, enfim, com essa amplitude toda? É o caminho correto? Eu considero, pelo que eu tenho visto o Lula falar, se pronunciar, dar entrevista, escrever, e quando nós podemos conversar, como estamos conversando aqui hoje, de tempos em tempos, eu sinto que ele está no caminho completamente correto. Em primeiro lugar, porque se nós queremos consolidar um bloco eleitoral, nós temos que ter uma aliança com o PSB, com o PSOL e com o PCdoB. Primeiro os nossos, né? Como já ensinava Maquiavel, né? Primeiro os nossos. O PDT, nós estamos sempre abertos ao diálogo, mas o Ciro Gomes e o PDT adotaram um outro caminho, que é legítimo, natural, nós não vamos fazer disputa com ele, é de um direito que ele tem. Vamos ver, daqui a um ano, como estarão as forças políticas alinhadas. O Lula tem um poder de atração grande sobre prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, que não são do PDT, do PSB, do PCdoB, do PSOL, né, desses partidos, e evidentemente, do próprio PT. Isso é natural. Terceiro, que para governar o Brasil, nós temos que dialogar com todas as forças políticas. Né? Todas, porque a situação que o país está exige isso. Você tem um diálogo. Aliás, nós sempre dialogamos. Uma coisa é oposição, mas o diálogo sempre é necessário, até porque você tem que conviver no parlamento, tem que conviver com os governadores, prefeitos de muitos partidos. Então, acho que o Lula está no caminho correto. Ao mesmo tempo que ele tem dito que vai fazer reformas no país estruturais, que ele tem um compromisso de superar o bolsonarismo, ele também sinaliza que quer um diálogo e busca compor realmente uma aliança mais ampla que a esquerda, vamos dizer. Agora, qual será a amplitude dessa aliança? Depende muito também das outras forças políticas, que também não estão definidas ainda, porque há uma certa anulação dos processos da 13ª vara e a suspeição do Moro, né, que virou parcialidade, né, na verdade é suspeição, trouxe uma nova realidade política, e a presença do Lula se revelou maior do que parecia quando ele estava ainda, como eu digo, com a coroa de espinho e com a cruz daquele
aquele processo sumário político de exceção, aquela ignomia, aquela infâmia que cometeram contra ele. Entendeu? E ele assumiu o seu papel, ele tem um papel importante no país. Acredito que ele pode conduzir o Brasil para se reconciliar consigo mesmo, para pacificar o país, sem que isso significa abandonar as reformas que nós queremos fazer e também a radicalização da democracia que nós queremos. Porque não tem outro. Isso eu faria se tivesse outro, eu falaria aqui com franqueza, porque eu não sou de negar a realidade e os fatos. Entendeu? Infelizmente não tem, porque eu gostaria que tivesse lideranças, governadores, prefeitos, ou lideranças do PSDB, e outros partidos, no DEM, quer que seja, que pudesse liderar o país para uma reconstrução, né? Como nós falamos, né? Reconstruir e transformar. Né? Eu não vejo isso. Eu não consigo. O nosso chanceler, Celso Amorim, é uma figura fantástica, uma liderança, uma das maiores lideranças que o Itamaraty já teve, né? Mas o Lula não é o Biden, né? Brasileiro, certo? O Lula é o Lula. É o Lula pós a era Trump, né? É o Lula da era Bolsonaro. É o Lula pós a Lava Jato, né? Pós a ignomia infame que fizeram com ele. Mas é o Lula. Nós temos nossas raízes, né? Nós temos a nossa história, nós temos o nosso legado, né? Nós temos compromissos, né? Que, antes de mais nada, são imperativos de consciência que nós temos. Né? De onde o Lula veio, de onde nós viemos, né? Eu não esqueço, eu não abandono nunca as minhas raízes. Nem a minha raiz de Passa Quatro, Sul Mineiro, nem a minha raiz. Você se lembra que quando eu tomei posse, eu disse que eu tinha subido a rampa do Palácio do Planalto com meus companheiros e companheiras que tinham dado a vida lutando pela democracia e pela liberdade. E que eu tinha subido com um oficial general das Forças Armadas como prova que nós não tínhamos nenhum sentimento de revanchismo. Veja bem, quem tem sentimento de revanchismo são eles. Nós governamos e demos provas que não tínhamos. Bastou eles voltarem para o poder com o Bolsonaro, eles exerceram a plenitude, o ódio, a violência e o revanchismo. Coisa que nós não fizemos. Pelo contrário, fomos acusados de ser, às vezes, né, conciliadores ou omissos com eles. Entendeu? Então, veja como é que é a vida brasileira. Então, eu acredito que o Lula fará uma política o mais ampla possível para superar o bolsonarismo. E fará uma política mais possível, fará o impossível para ela ser consequente nos compromissos que ele tem de fazer profundas reformas sociais no Brasil. Certo? Nós não vivemos um período revolucionário. A classe operária brasileira se constituiu duramente, passou vários períodos de ditadura, as suas organizações foram destruídas, reprimidas, suas lideranças mortas, presas, exiladas, durante 70 anos, pelo menos 3 vezes. Foi um grande feito dela se constituir como classe, eleger 4 vezes o Lula, conquistar as conquistas que está na Constituição de 88. Mas ela não é uma classe operária revolucionária, e nem os sindicatos, os destacamentos mais avançados dela, passaram por um processo muito também difícil, estão numa posição. Então nós sabemos que o mundo não é um mundo em revolução, é um mundo em transformação, em mudança, e que está também enfrentando uma grande encruzilhada. Nós estamos vendo a situação, porque as guerras não pararam. Há guerras, né? O que aconteceu na Líbia, na Síria, né? Só não aconteceu na Síria maior por causa do Irã e da Rússia. Sabe? O que está acontecendo na Europa, nós sabemos que é um momento que nós temos que ter consciência, precisamos ter consciência dos nossos limites, não para que nós não ousemos ultrapassá-la, mas para que nós tenhamos a consciência da nossa real força e da real situação que nós vamos assumir o governo do Brasil. Porque assumir o governo do Brasil em 23 é uma grande responsabilidade para qualquer força política. É um grande risco político também. Eu acho que nós precisamos conscientizar. O importante agora, nesse período que nós temos de 1 ano e 6 meses, é conscientizar a população da situação do país, da drasticidade do que nós vivemos e daquelas medidas que são necessárias para quem tem apoio popular para fazê-las, entendeu? Dizer a verdade para a população, ser sincero e franco com a população brasileira, o povo brasileiro. Nós vamos precisar fazer, e com as elites também. Nosso limite é esse, nós não vamos aceitar se não for assim. Então vocês que nos derrotem. Né?
Eu prefiro ser derrotado do que se conciliar e renunciar aos nossos objetivos, né, que são históricos, né, porque nós temos uma raiz histórica. Não é à toa que nós somos um partido socialista e dos trabalhadores. Eu acho que nós não devemos renunciar a isso nunca. Isso não significa fazer bravata, fazer provocação, e nem imaginar que nós podemos fazer uma revolução no Brasil. Não é isso. Mas que o Brasil precisa de uma revolução social, precisa. E eu acho que chegará a hora dela. Não é inexorável, mas como nós estamos caminhando, é inevitável. E eu vou ter que me despedir de vocês. Tá, legal. Gisele, então, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista, agradecer a participação da Assembleia aqui que nos acompanhou, assistindo a suas reflexões sobre a situação brasileira, as perspectivas todas nossas, e queria, nesse momento, convidar todo mundo que está aqui participando, você também, Dirceu, para que a gente se some aqui num outro agradecimento, né? O agradecimento que eu acho que é de todos os brasileiros, aos profissionais da área de saúde, que nesse momento aí da pandemia, dessa crise que assola, que assusta todos nós, estão aí na linha de frente do combate à Covid. Quando eu falo profissionais de saúde, eu falo de todos, das enfermeiras, enfermeiros, médicos, médicas, ao pessoal que trabalha nos cemitérios, pessoal que está nos refeitórios, nos hospitais, enfim, todos que atuam nessa área, que de alguma forma eles ajudam ou buscam dar consolo para a família brasileira que sofre. Então, e são heróis não só pela coragem de enfrentar essa doença tão terrível, mas porque também enfrentam o boicote, o assinte, as ofensas do governo federal, de Bolsonaro. Fica, então, aqui o nosso muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde no Brasil, especialmente ao povo do SUS, da assistência básica de saúde, que está ali na linha de frente do combate à Covid. Queria dizer a todos que nos acompanham que essa entrevista pode ser vista, revista em todos os nossos canais. Basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra no Twitter, no Facebook, no YouTube. Todo o nosso trabalho está concentrado, está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, do tchauzinho, queremos convidar de novo o ministro José Dirceu a que dê a sua palavra, a sua mensagem aqui para o pessoal que nos acompanhou até agora e que vai seguir com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Dirceu, a palavra é sua. Muito obrigado, Eleonora, muito obrigado, Rodolfo, por essa oportunidade, esse diálogo, essa conversa nossa. Eu quero fazer um apelo, um chamamento a todos e todas que estão nos ouvindo ou nos ouvirão, para a solidariedade social, para a luta pela vacina, pelo auxílio emergencial até o fim da vacinação, por um programa principalmente de emprego para os jovens, para as populações, para as favelas, populações que estão mais necessitadas do Brasil. Nossa primeira tarefa agora é essa, a solidariedade social. Vamos para os bairros, todos os centros acadêmicos, sindicatos, os militantes de partido, todos os militantes voluntários, militantes sociais, todos aqueles que trabalham, tá, com ajuda, o apoio, a solidariedade. Vamos sustentar, nesse momento, nosso povo. Levar afeto, carinho e também levar alimentos, porque a fome está batendo a porta de milhões de famílias brasileiras. E vamos lutar pelo Fora Bolsonaro, lutar para que o Brasil tenha um governo à altura do Brasil. Um governo democrático, um governo que atenda os anseios e expectativas do nosso povo. Muito obrigado por essa oportunidade. Estou sempre às ordens. Um grande abraço. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada. Grande abraço. Boa tarde aí. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal.